Olha a gente aqui de novo, gente. Começando mais um bloco, dessa vez o segundo bloco da parte de teoria geral de funções, ok? No primeiro bloco vimos muitas coisas, acabamos lá com a definição do que vem a ser efetivamente uma função, e agora a gente continua vendo outros tópicos, outras informações super importantes. Então, sem perda de tempo, vamos direto para o quadro. Legal, gente. Agora a gente vai começar a aula com um conceito muito importante. Na verdade, três conceitos muito importantes: contradomínio, domínio e imagem. A gente precisa entender isso aqui muito bem. Para a gente entender legal, eu vou começar logo com um exemplo. Olha só. Considere os conjuntos A, menos 1, menos 2, 0, 1, 2 e 3, e B, 0, 1, 4, 9, 10 e 12. Defina a função f de a em b, que associa um número ao seu quadrado. Muito importante isso, tá? Um número ao seu quadrado. Por exemplo, quem é o quadrado de 3? 3 ao quadrado, 9. Quem é o quadrado de 10? 10 ao quadrado, 100 e assim por diante. Muito bem, vamos em frente. Olha só, temos a função de a em b, aqui o conjunto A, é esse aqui, conjunto B aqui também, onde y igual a x ao quadrado. Ou seja, gente, um número que a gente vai pegar do conjunto A, porque é uma função de A em B, que vai se associar ao seu quadrado que está lá no conjunto B, ou seja, valores para y. Muito bem, olha só. Aqui a gente vai usar uma notação interessante, que é aquele famoso diagrama, não é? Os balãozinhos, o diagrama de Venn. A gente tem aqui y igual a f de x, apenas uma notação, igual a x ao quadrado. Gente, o conjunto A é composto pelos números. Vamos colocar aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Legal? O conjunto B é composto pelos números 0, 1, 4, 9, 10 e 12. Até aqui nenhuma novidade. A pergunta é, como é que a gente vai associar esses números do conjunto A a números do conjunto B? Gente, mais uma vez, a função é de A em B. Então, a gente tem valores do conjunto A fazendo o papel de x, e esses caras vão se corresponder com elementos do conjunto B. E aí vem a pergunta, como é que a gente faz isso, Tiago? Muito simples, gente. Olha só, temos a lei de formação. F de x igual a x ao quadrado. Basta que a gente substitua esses valores aqui e encontre os seus respectivos equivalentes lá no conjunto B. Vamos lá. Primeiro valor de A, menos 2. Então, vamos calcular f de menos 2. Repare, fizemos x igual a menos 2. Então, a gente tem que colocar menos 2 aqui. Legal? Aí vamos ter menos 2 ao quadrado. E menos 2 ao quadrado igual a 4. Conclusão, o menos 2 manda flechinha, se corresponde com o 4. Tranquilo? Vamos em frente. Para x igual a menos 1, olha. Segundo valor, menos 1. Para x igual a menos 1, teremos f de menos 1 igual a menos 1 ao quadrado. E menos 1 ao quadrado, base negativa expoente par, resultado positivo. Atenção, potenciação, né, gente? Temos que dominar potenciação e radiciação. De vez em quando esses assuntos aparecem. Ok? Menos 1 ao quadrado, 1. O que é que isso significa? Que o menos 1 manda flechinha, ou seja, se corresponde com o 1. Tranquilo? Vamos lá, olha só. Próximo valor, f de 0. F de 0 é igual a 0 ao quadrado. Perceba, estou usando a lei de formação da função. E 0 ao quadrado é igual a 0. Portanto, o 0 manda flechinha para o 0. E assim por diante, gente. Para a gente não perder tempo, vamos fazer as outras contas de cabeça. Olha, próximo valor de x, 1. Quanto é que é f de 1? 1 ao quadrado. Portanto, 1 ao quadrado, 1. O 1 manda flechinha para o 1. 2, f de 2, olha o próximo valor, f de 2 igual a 2 ao quadrado, 4, portanto, 2 manda flechinha para o 4, e finalmente 3, quando x é igual a 3,
nós temos f de 3. 3 ao quadrado, 9. Legal? Portanto, estamos com todos os nossos pares ordenados que representam essa função. Até aqui tranquilo, não tem muito o que discutir. Agora entram em cena as definições de domínio, contradomínio e imagem. Ok? Para início de conversa, vamos falar do domínio. Gente, o domínio é o conjunto de partida. É aquele conjunto que oferece valores para x. No nosso exemplo, o domínio vai ser justamente quem? O conjunto A. Ok? O conjunto A vai ser justamente o conjunto de partida. Legal? O nosso conjunto de partida aqui representa o domínio. Detalhe importante, né, gente? Lá da definição de função, a gente já viu que todos esses caras precisam mandar flechinha e só podem se corresponder uma única vez. Traduzindo em palavras bem simples, aqui a gente não pode ter elemento que não mande flechinha e também não pode ter elemento que mande mais de uma flechinha. Portanto, o domínio é justamente esse conjunto aqui, o conjunto dos elementos que se correspondem. Como todos eles têm que se corresponder, a gente resume a coisa da seguinte forma: o domínio é o conjunto de partida. Legal? Agora, a gente vai para a definição do conjunto contradomínio. Igualmente fácil, gente. Olha, o contradomínio é, na verdade, o conjunto de chegada. Ou seja, é aquele conjunto que recebe as flechinhas. Todo o conjunto B no nosso exemplo. Então, conjunto de chegada. Legal, tranquilíssimo. Duas definições super fáceis, certo? Muito bem, vamos em frente. Agora a gente vai falar do conjunto imagem. O conjunto imagem, gente, muitas pessoas fazem confusão do contradomínio com a imagem. A imagem, na verdade, é o conjunto formado pelos elementos do contradomínio que se corresponderam com elementos do conjunto de partida. Legal? Então, somente os caras que recebem flechinha, esses vão formar o conjunto imagem. Legal? Portanto, o conjunto imagem vai ser justamente o conjunto formado apenas pelos valores que recebem flechinha. Olha aqui o conjunto imagem, gente. Esse é o nosso conjunto imagem. Portanto, muito simples a ideia. Imagem, o conjunto formado, olha, 0, 1, 4 e 9. Legal? Uma coisa muito importante que precisa ser dita aqui é o seguinte: o conjunto imagem é um subconjunto do conjunto contradomínio. A imagem está sempre contida no contradomínio. Legal? Isso é uma ideia simples, mas que a gente não pode esquecer. Portanto, a gente pode colocar o seguinte, olha, a imagem está contida no contradomínio. Legal? Essa é uma ideia super importante que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Então, resumindo tudo, gente, olha só. Conjunto de partida, todo ele, domínio. Conjunto de chegada, todo ele, contradomínio. Os caras do contradomínio que recebem flechinha, ou seja, os caras que realmente se correspondem com os elementos lá do lado do domínio são ou formam o conjunto imagem. Atenção, se a gente afirmar que 4 pertence ao contradomínio, isso está certo, ok? 4 é simultaneamente contradomínio e também a imagem. Agora, 10 e 12, por exemplo, não. 10 e 12 são apenas o quê? Contradomínio. Não são conjunto imagem porque não receberam flechinha. Legal? Muito bem, vamos em frente. Legal, vamos em frente. Agora a gente vai falar sobre o eixo cartesiano. Pessoal, esse é um momento muito importante, ok? Para quem já conhece, ótimo, vamos fazer uma revisão. Para quem não conhece, preste bastante atenção. Olha só, gente. Inicialmente a gente vai imaginar uma reta, a reta dos reais, ok?
Essa reta a gente vai chamar de reta x. E uma outra reta vertical, portanto perpendicular à primeira, que a gente vai batizar de y, ok? Muito bem. Temos aqui a reta numerada, não é? Olha, para o lado direito, por uma convenção, a gente tem os valores positivos, sempre de forma crescente, e para o lado esquerdo, a gente tem os valores negativos, neste sentido aqui, de forma decrescente. Tudo isso é convenção. Poderia ser ao contrário, mas foi adotada essa situação aqui. Para o eixo y, a gente também, por convenção, considera que os números crescem para cima, valores positivos, e decrescem para baixo. Ok. Gente, o que é que isso permite que nós façamos? Na verdade, nós podemos agora associar qualquer ponto desse plano, um plano que foi gerado por esse eixo cartesiano, e qualquer ponto dele, como eu já falei, pode ser associado a um par de números, um par ordenado. Vamos entender melhor. Por exemplo, esse primeiro ponto aqui, que eu chamei de A53. Este ponto, gente, possui um númerozinho, que é o primeiro, o 5, e o segundo, que é o 3. Por convenção também, a gente considera que o primeiro número vai ser sempre equivalente ao x. Então, esse 5 aqui é justamente esse. E esse 3 é o segundo valor, que vai ser sempre do y. Portanto, esse 3 é esse aqui. E aí você pergunta, certo, Tiago, mas com o 5 e o 3 a gente faz o que para chegar a esse ponto? A gente usa um sistema de coordenadas perpendiculares ou coordenadas ortogonais, ok? Com esses dois pontos a gente termina determinando um pontinho aqui bem legal, olha, através, como eu já falei, de coordenadas perpendiculares, e esse ponto representa o par ordenado 5, 3. Então não é difícil, é bem simples, por sinal. Bom, esse ponto 0,4, esse menos 5, 0 e esse 0, 0, a gente vai deixar para o fim porque são pontos especiais. Então vamos de cara pegar esse C aqui. Olha só, menos 3, 2. X igual a menos 3, olha o menos 3 aqui. Y igual a 2, olha o 2 aqui. Portanto, o que é que a gente tem? O ponto menos 3, 2, mais ou menos por aqui. A gente termina com quem, gente? Olha, justamente o par ordenado C, menos 3, 2. Legal? Muito bem, gente. Vamos em frente. Olha esse ponto aqui. É menos 1, menos 3. X igual a menos 1. Sempre o primeiro vai ser o X. Portanto, menos 1. E o Y, menos 3. Portanto, olha o ponto menos 1, menos 3 por aqui, gente. Legal, vamos agora para o ponto F4 menos 2. O ponto F4 menos 2 se encontra mais ou menos por aqui. X igual a 4, Y igual a menos 2. Então, temos o ponto 4 menos 2 aqui. Ótimo, esses são pontos fáceis, tranquilos, bem óbvios. Porém, existem alguns pontos com coordenada 0, podendo ser o x ou o y. Então, a gente vai aprender da seguinte forma, pessoal. Tem uma dica aqui que você não pode esquecer. Olha só, o ponto B04 tem o valor de x igual a 0, não é isso? Pois bem, quando o x for 0, isso significa que o ponto vai estar em cima do y. E quando o y for 0, isso significa que o ponto vai estar em cima do eixo x. Então, bem fácil. Olha, quando um for 0, significa que o ponto está em cima do outro eixo. Mais uma vez, x igual a 0. O ponto B vai estar em cima do eixo y. Mas em cima em que lugar, Tiago? Justamente nesse número aqui. Portanto, o ponto 04 se encontra aqui, olha. Ponto 04. Repare, o x foi 0, então ele ficou em cima do eixo y. Esse ponto aqui, menos 5, 0. Vamos parar para pensar. Onde ele vai estar? Se o y é 0, significa que ele está em cima do eixo x. Exatamente. Portanto, em cima do menos 5. Olha ele aqui, gente. Legal. E, por fim, esse ponto que é um ponto especialíssimo. Ele é conhecido como origem. Repare que ambos são iguais a 0. Bom, gente, o único ponto que está ao mesmo tempo sobre os dois eixos é justamente esse aqui, que é justamente a origem. Legal? Ideia simples, ideia tranquilíssima.
Só que tem mais algumas coisas sobre o eixo cartesiano que a gente precisa conhecer. Vamos lá? Olha só. Primeira ideia. O eixo é dividido em 4 quadrantes. Aqui a gente tem o primeiro quadrante, ok? Um quadrante de coordenadas sempre positivas, exemplo 5, 3. Aqui a gente também tem o segundo quadrante, um quadrante de valor de x negativo e valor de y positivo, exemplo, menos 3, 2. Temos também o terceiro quadrante, que é um quadrante de coordenadas ambas negativas, menos e menos. E temos o quarto quadrante de coordenadas positiva e negativa, ou seja, valor de x positivo, valor de y negativo, exemplo, o ponto 4, menos 2. Um detalhe importante. Pontos que se encontram sobre os eixos não pertencem a qualquer quadrante, ok? Não podemos afirmar, por exemplo, que B pertence simultaneamente ao primeiro e ao segundo quadrante. Isso está totalmente errado. Pontos, vou repetir, em cima, sobre os eixos, não pertencem a nenhum dos 4 quadrantes, ok? Muito bem, vamos em frente. Ainda aqui dentro, a gente tem uma coisinha importante para falar. São as famosas bissetrizes. A gente vai fazer muita referência a essas duas retas especiais. Essa primeira reta aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Olha só, primeiro e terceiro quadrantes. Existe uma situação especial aqui. Qualquer par ordenado pertencente a essa bissetriz tem a seguinte característica: o valor de x é sempre igual ao valor de y. Repare, não é só o ponto menos 3, menos 3. O ponto 2, 2, o ponto 4, 4 e assim por diante. Então, a gente pode afirmar que, nesse caso, y é igual a x. Então, a gente não pode esquecer, ok? O nome dessa criatura aqui é bissetriz dos quadrantes ímpares, a saber, terceiro e primeiro quadrantes. Legal? Muito fácil, muito tranquilo. Só que a gente tem outra bissetriz, não é isso? Vamos lá, olha só. Essa próxima bissetriz que a gente vai falar agora é a bissetriz dos quadrantes pares. A bissetriz dos quadrantes pares é uma outra bissetriz que, obviamente, vai para o segundo e para o quarto quadrante, e a característica dela é que os pares ordenados sempre têm valor de x e valor de y opostos. Olha só, 3 e menos 3. Temos também o ponto, olha só, menos 1, 1. Um outro ponto aqui, olha, gente, menos 4, 4. Sempre percebendo que o valor de x e o valor de y são opostos, ok? Opostos, sempre opostos. Portanto, nesse caso aqui, y vai ser sempre o oposto de menos x. Só para lembrar, essa daqui é a famosa, vou escrever aqui, bissetriz dos quadrantes pares. Legal? Só um detalhezinho aqui, gente. A bissetriz dos quadrantes ímpares, quando a gente estiver estudando lá a função polinomial do primeiro grau, ela também tem um outro nome. Ela atende pelo nome de função identidade. Isso a gente vai ver lá em função do primeiro grau. A bissetriz dos quadrantes pares, não. É a bissetriz dos quadrantes ímpares, conhecida como função identidade. Legal? Ok, gente, infelizmente o tempo acabou. Esse segundo bloco foi bem legal, vimos muitas coisas, mas ainda faltam muitas outras, ok? Então vai direto para o terceiro bloco para que a gente não perca o fio da meada e dê continuidade nessa parte teórica de função, para que um pouquinho mais à frente a gente chegue aos blocos somente de exercícios, aqueles exercícios um pouco mais difíceis que você tem que aprender para gabaritar qualquer prova. Falou? Até daqui a pouco, até o terceiro filme. Tchau, tchau.